país que chamavam de Sol, apesar de chover, às vezes, semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era deputado, nem príncipe, nem rico, nem jornalista. Absolutamente sem importância social. O país do Sol, como em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares, todas as possibilidades do que, por desventura, eram da capital, de modo que estes eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência. Isso mesmo com as restrições quanto ao parasitismo. Havia milhares de automóveis a disparadas pelas artérias, matando gente para matar o tempo. Cabarés fatigados, jornais, partidos nacionais, ausência de bolsa, governo, um aborrecimento integral. E o povo que habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de um imenso bom senso. Bom senso. Se não fosse a capital do Sol, certamente seria a capital do bom senso. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era esse São Mal Vista. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que até tinha sentimentos, agira sempre em desacordo com a norma dos seus concidadãos. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade, não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Alarmada, a digna senhora pensou em tomar providências. Foi-lhe impossível. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito, na expressão com que se dirigia aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no um enfant terrible. No país do Sol todos falavam francês, com convicção, mesmo falando mal. Rapaz, entretanto, Antenor tornou-se alarmante. Entre outras coisas, Antenor... Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor nada do que fazia por mal. Ao contrário, era bom, escandalosamente bom, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos. Porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos, para os parasitas na rua, ficou provado que ele era só um doido furioso. Não só para as vítimas da sua bondade, mas para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia a quem teve de explicar a sua caridade. Antenor foi trabalhar, entretanto, e teve uma grande dificuldade para trabalhar. Pode-se dizer que a originalidade da sua vida era trabalhar para trabalhar. Antenor passeou a sua cabeça por casas de comércio, empresas industriais. Ao cabo de 1 ano, 2 meses, Antenor estava na rua. Mas por que mandavam Antenor embora? Ele não tinha exigências. Era honesto como a água, trabalhador, sincero, verdadeiro, cheio de ideias, até alegre, qualidade raríssima no país onde o sol, a cerveja e a inveja faziam batalhões de biliosos tristes. Mas companheiros e patrões prevenidos, se a princípio declinavam hostilidades, dentro em pouco não o aturavam. Quando um companheiro não atura o outro, intriga-o. Quando um patrão não atura o empregado, despede-o. É a norma do país do Sol. É tão difícil saber por que um homem não suporta outro homem. A perigosa mania do seu filho é pôr em prática as ideias que julga próprias. Prejudicou-lhe, Sr. Praxedes? Não, mas podia me prejudicar. Sempre altera o bom senso. Depois, mesmo que seu filho fosse águia, quem manda na minha casa sou eu. Antenor ficou com fama de perigoso, insuportável, desobediente. Não pôde em breve obter emprego algum. Os parentes não o cumprimentavam mais. Antenor exercera o comércio, a indústria, o professorado, o proletariado, e em todas as profissões vira o círculo estreito das classes, a defesa hostil dos homens, o ódio com que repeliam, porque ele pensava, dizia, sentia uma coisa diversa ao país do Sol.
Meu Deus, eu sou honesto, bom, inteligente, incapaz de fazer mal. É da tua cabeça, meu filho. A tua cabeça não regula. Quem sabe? Antenor começava a pensar na sua má cabeça quando seu coração se apaixonou. Era uma rapariga chamada Maria Antônia, a filha da nova lavadeira da sua mãe. Ele achava perfeitamente justo se casar com Maria Antônia, e todos viram nisso uma prova do desarranjo cerebral de Antenor. A resposta da Maria Antônia foi condicional. Só me caso se o senhor tomar juízo. Mas chama você de juízo? Ser como os demais. Então gosta de mim. É por isso que só me caso depois. Como tomar juízo? Como regular a cabeça? O amor leva os maiores desatinos. Antenor estava convencido a arrumar sua cabeça. Nessas condições, o Antenor caminhava por uma rua no centro da cidade e achou uma tabuleta de uma relojoaria e outros mecanismos delicados de precisão. Antenor achou graça e entrou. Um cavaleiro veio servi-lo. Trouxe um relógio? Eu trago a minha cabeça. Ah, desarranjada? É, dizem-no, pelo menos. Em todo caso, há tempo. Desde que nasci. Talvez seja na imprecisão, na montagem das E o peças. senhor fica com a minha cabeça? Eu não posso lhe dizer nada sem a observação de 30 dias e a desmontagem geral da cabeça. Pois aqui a tem. Conserte-a. Se a deixar? O diabo é que eu não posso andar por aí sem cabeça. Claro. Mas enquanto isso eu te empresto uma de papelão. Regula? É de papelão. Dois meses depois, Antenor tinha uma porção de amigos. Jogava o pôquer com o ministro da Agricultura. Ganhava uma pequena fortuna vendendo feijão bichado para os exércitos aliados. A respeitável mãe de Antenor via-o mentir, fazer mal, trapacear e ostentar o que não era. Os parentes, porém, estimavam-no, e os companheiros tinham um garbo em recordar do tempo em que Antenor era maluco. Passaram assim anos. Todos os chefes políticos do País do Sol estavam na dificuldade de concordar o nome do novo senador que fosse o expoente da norma, do bom senso. O nome de Antenor era cotado. Então Antenor passeava de automóvel pelas ruas centrais da capital para tomar pulso à opinião, quando seus olhos deram com a tabuleta do relojoeiro. Ele veio à memória. E eu esqueci. A minha cabeça tá ali há tempo. Que acharia o relojoeiro? É capaz de tê-la vendido para o interior. Eu não posso ficar toda a vida com uma cabeça de papelão. Saltou, entrou na casa do negociante. Era o mesmo que o servira. Há tempos deixei aqui uma cabeça. Não precisa dizer mais. Eu espero ansioso e admirado da sua ausência, desde que ia desmontar a tua cabeça. Faço o obséquio de embrulhá-la. E tem se dado com a de papelão? Não. As cabeças de papelão não são más de todo. Assim, fabricações por séries. Vendem-se muito. Mas a minha cabeça, eu vou buscá-la. Consertou-a? Não. Então, desarranjo grande, senhor? Na minha longa vida profissional, eu jamais encontrei um aparelho igual, como perfeição, como acabamento, como precisão. Nenhuma cabeça regulará no mundo melhor do que a sua. É a placa sensível do tempo, das ideias, do equilíbrio de todas as vibrações. O senhor não tem uma cabeça qualquer, tem uma cabeça de exposição, uma cabeça de gênio. Pode ser que você profissionalmente tenha razão, mas para mim, a verdade é dos outros. É dos outros que sempre a julgaram desarranjada e não regulando bem. Cabeças e relógios querem-se conforme o clima e a moral de cada terra. Fique você com ela. Eu continuo com a de papelão. E em vez de viver no País do Sol, um rapaz chamado Antenor, aquele que não conseguia ser nada tendo a cabeça mais admirável, um dos elementos mais ilustres do País do Sol foi este Antenor, que conseguiu tudo com uma cabeça de papelão.